E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes e agora a nossa 13ª aula sobre a programação do mês. Vamos lá! Então pessoal, depois de ter marcado as nossas atividades da semana naquela tabela de horários, agora é a hora da gente pensar nas atividades que não são rotineiras, aquelas atividades que fogem do que a gente está acostumado a fazer. Se vocês não fizerem isso, o que acontece? A gente tem aquelas sessões de estudo que vão ser lá terça, quarta e sábado, só que na terça é justamente o dia que eu tenho médico. Na quarta tem o aniversário da Priscila e no sábado fiz uma viagem. O que acontece com o estudo? Ele vai sendo deixado para depois e eu não consigo programar um estudo continuado. Eu não consigo fazer uma programação de um prazo maior. Como que a gente resolve isso? De uma maneira muito simples, utilizando um calendário como esse daqui, um instrumento de alta tecnologia, no qual eu mostro aqui de segunda a domingo as semanas. Na apostila de vocês, na aulalivre.net, tem um calendário do mês, que basta vocês colocarem os dias da semana que vocês tiverem e ele vai se transformar num calendário do mês que vocês encontram. Pegue aquele calendário e venham fazer aula junto. Que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai marcar as atividades nesse calendário. Não é como a gente costuma pensar. Porque ele vai ter que funcionar como uma espécie de agenda em uma página. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, vamos ver como é que a gente usa esse calendário aqui para funcionar como uma agenda que, no final das contas, nos ajude com o estudo. Então, antes da gente considerar o estudo, o procedimento vai ser parecido com a tabela de horários. Vocês vão marcar todos os outros tipos de compromissos e atividades para ver que horário sobra para o estudo. Então, a primeira coisa num calendário do mês, para pensar depois na sequência no estudo com um prazo maior, é a gente marcar as atividades não habituais. Quais são as atividades que fogem da minha rotina? Eu vou dar o exemplo de algumas. Eu tenho ali na sexta-feira, eu tenho o médico, na parte da tarde. Médico. Ali eu tenho na semana que vem, aqui eu tenho prova. Prova de matemática. Também no outro dia ali, no dia 11, eu tenho aqui o aniversário da Camila, grande Camila. E eu não posso perder esse aniversário. E também pensando bem, eu tenho ali no sábado e no domingo, logo depois daquela prova, eu tenho aqui uma viagem. E agora, lembrando bem, faz bastante tempo depois, mas na verdade eu tenho aqui mais duas provas. Prova, prova. E um trabalho. Quando a gente para pensar nas nossas atividades, elas não vêm de imediato. A gente lembra de uma prova, lembra do médico, lembra de uma viagem, lembra do aniversário da Camila. E isso não vem tudo ao mesmo tempo. Notem que eu não marquei em qualquer lugar essas atividades. Eu marquei a prova de matemática na parte de cima desse campo. E eu vou fazer uma linha. Isso significa o quê? É no turno da manhã que eu tenho a prova de matemática. Médico eu marquei no meio, porque na verdade eu já sabia que era no turno da tarde. Eu faço uma linha antes e uma linha depois. O aniversário da Camila vai ser à noite. Olhem só como é que eu estou representando isso aqui. Então eu já sei que o aniversário da Camila é à noite, mas o turno da tarde está livre. E aqui eu tenho a minha viagem, que eu marquei no meio porque toma todo o tempo. Aqui eu tenho as provas e o trabalho que vão ser cobrados na parte da manhã. Logo que a gente marca essas primeiras atividades, a gente se dá conta que elas podem ter outras atividades derivadas delas, atividades que estão relacionadas. Por exemplo, eu vou fazer a minha viagem, eu vou ter que arrumar a minha mala. Quando é que eu vou arrumar a mala? Eu vou arrumar a minha mala aqui. Arrumar a mala. Vai ser no turno da tarde, porque no turno da noite talvez eu saia. Eu tenho uma prova de matemática. Quando é que eu vou estudar para essa prova? Quando que vai ser o estudo? Esse é um momento que eu vou poder usar para ver, eu acho que eu tenho aniversário da Camila ali, então vou estudar aqui. Pelo menos eu vou revisar, né?
revisão matemática. Né? Vamos fazer assim, ó, que a gente consegue ver. E o aniversário da Camila, tem uma coisa que eu preciso fazer, né? Eu gosto muito dela, então eu tenho que comprar o presente para a Camila, porque senão não tenho mais nenhuma chance. Então, quando é que eu vou comprar? Eu vou comprar aqui. Comprar presente. O médico, tá tudo bem. E as provas também, eu vou ter que estudar em algum momento, vou ter que fazer sessões. Quando é que eu vou fazer o trabalho? Eu vou usar isso aqui para fazer, digamos, o trabalho aqui. Trabalho do colégio. Sei lá. Então, notem como essa tabela, ela serviu para eu pensar nos meus compromissos, onde que eles se encontram, quais são os espaços que eu tenho livre e quais são as outras atividades que eu preciso realizar. Vai servir também para eu não me sobrecarregar. Porque nota só como essa viagem, por exemplo, tirou tempo de eu estudar para as provas e para o trabalho. Talvez eu tenha que começar a estudar para essas provas antes. Esse calendário em um mês, essa agenda, vai ser a base para fazer um cronograma de estudo e começar a entender como é que eu faço para fazer um estudo de um prazo bem maior, que é agora o nosso próximo ponto. E esse calendário aqui em uma página, no qual eu marco minhas atividades não habituais, ele vai servir então como uma base para eu pensar um cronograma de estudo, um modo de eu pensar o estudo com um prazo um pouco maior. Como é que a gente faz? Bom, vocês lembram daquela tabela de horário. No final da tabela de horário, eu consigo encontrar os melhores horários de estudo. A gente fez aquela marcação. A gente chega à conclusão que a gente pode estudar, por exemplo, 4 vezes por semana. 2 vezes durante, uma vez na quarta-feira à noite, outra na quinta-feira à tarde, outra no sábado e uma no domingo. O que a gente vai precisar fazer é representar esses horários nessa tabela. Então, vamos lá. Quinta-feira à tarde, tinha uma sessão de estudo lá, eu vou marcar assim, ó. Também no sábado, onde é que era lá? Era sábado no final da tarde. E a sessão de estudo que eu tinha encontrado também era no domingo, antes do almoço. Notem que eu não marquei em qualquer lugar. Eu marquei na quinta à tarde, no sábado, já no final da tarde, eu fiz até um pouco mais baixo, e no domingo de manhã. Eu vou continuar marcando. Na quinta, aqui ó, trabalho do colégio, não vou poder. No sábado eu tenho a viagem, no domingo a viagem. Vamos primeiro continuar essa marcação, depois a gente vai ver como é que fica. Na quarta, eu tinha quarta à noite, né? Tá ali. Eu tenho aqui na quarta à noite, quinta à tarde, sábado à tarde, domingo. Aqui também. Está meio cortada a tabela, mas vai servir. Essas sessões de estudo aqui eu posso ou compensar em outro horário ou não, eu que decido. Mas eu tenho a consciência do quê? Nessa semana em que eu me encontro, digamos que seja o dia 5, eu vou ter 3 sessões de estudo, na próxima eu tenho 1 e na outra eu tenho 4 e na outra 4. Eu consigo saber, então, para as próximas 4 semanas, quantas sessões de estudo eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E se eu sei agora o quanto tempo que eu tenho de estudo, eu tenho como pegar algum conteúdo e tentar dividir ele, colocar onde que eu vou estudar cada coisa. Então, digamos que eu vou estudar alguma matéria lá da aula livre, eu vou estudar química na aula livre, são 55 aulas. Onde é que eu vou estudar? Quanto tempo é essa minha sessão de estudo? Isso a gente vai ter que ver na tabela de horário. Mas agora eu vou poder aqui marcar. Digamos que eu diga assim, aula livre, química. 1 e 2. Aqui eu tenho apostila, aqui eu tenho aula livre, química, apostila 2. É isso que eu vou estudar ou não? Cada um de vocês vai decidir, isso aqui é só um exemplo. Mas notem como eu vou conseguir determinar a cada dia o que eu vou estudar. E assim eu vou preenchendo, aula livre, matemática. Ou vou fazendo um outro estudo, algum estudo aqui de português, sei lá do que é, português X. Aqui eu vou estudar química, aqui eu vou estudar física, aqui eu vou estudar física, aqui eu vou estudar física. E eu vou colocar qual aula que eu vou estudar. Sei lá, 4, 7, 2 aulas para uma. A pessoa vai decidir. Por que isso aqui é muito bom? Porque sem fazer um calendário desse tipo,
sem agendar sessões de estudo, a gente perde a noção do que a gente deixa de estudar com uma viagem, o quanto que a gente precisa compensar, ou quanto que eu vou conseguir estudar até o final do mês. A gente vai tentando estudar e de repente, quando chega, que pena, no final do mês eu não pude estudar o que eu queria. Assim eu vejo, eu não vou poder estudar o que eu queria. Então deixa eu programar melhor o meu estudo. Quais conteúdos que eu vou cortar e quais conteúdos que eu vou deixar? Quanto que eu posso inserir ou não? Sem fazer isso, eu não tenho nem como raciocinar sobre um planejamento de estudo. Então, são esses aqui os passos que devem seguir e vocês vão ver que, principalmente numa semana de provas ou próximo a um exame, isso aqui é a salvação. É o que faz com que a gente consiga ter uma programação mais consciente e até viver mais tranquilo. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre programação do mês e a aula a seguir é sobre estudo de longo prazo. Tá ali, clica ali e vamos lá.